Leãozinho. Diga, meu amor. Ontem eu tive uma tarde tão gostosa. Ah, pois é, eu fiquei sabendo. Você foi na Mega, né? Mega artesanal, gente. Tira o chapéu para toda a organização da feira, para todos os artesãos. A feira tá linda, me surpreendeu muito de ver o quanto a feira cresceu, o tamanho, né, a proporção que se tornou isso. Bacana. E o mercado do artesanato realmente maravilhoso, gerando empregos. Olha, tira o chapéu. Numa época de crise, né? Aí dando empregos para tanta gente. Exatamente, isso é muito legal. Né? E eu revi grandes amigos, grandes amigas. Quero mandar um beijo pro Marcelo Dargan, que é um querido, que me convidou para dar uma aula de artesanato junto com ele. Quero mandar um beijo pra Carol Guaraldo, que eu encontrei lá. Não encontrei a Claudinha Pacheco, mas tirei uma selfie com ela na tela. Querida. Para registrar o momento. Encontrei a Dina Rocha, encontrei o Rogério, tanta gente querida do coração mesmo. O Peter Paiva tá com um stand, que é um deslumbre. E eu quero mandar um beijo especial para todo mundo que participou da aula que eu fiz. A gente fez um joguinho americano aquarelado, foi muito legal. Participação em massa, não tinha uma cadeira vazia. Mas como a lista de beijos era muito grande, eu vou ter que mandar um beijo geral pra galera e agradecer demais o carinho. Eu voltei ontem pra casa, sabe quando você tá flutuando? Com o coração tão cheio de amor e de carinho que eu troquei ali com aquelas pessoas, com aquelas mulheres lindas. Demais, né? Tinha homens também, tinha gente de Guarulhos, quero mandar um beijo pra todo mundo de lá, tinha gente de Goiás, do Mato Grosso, de Recife, tinha gente do Nordeste todo, do Sul, do Rio. Com um programa com auditório, né? Como a gente não tem, quando a gente encontra o povo, a gente fica assim muito feliz. A gente fica alimentado. Mandaram muitos beijos pra você também, mandaram muitos beijos pro André Mantovani, vou repassar pra ele na segunda-feira. Então, ó, gente, obrigada mesmo. Coisa boa. Bom, vamos lá, vamos dar os parabéns agora. Hoje eu vou dar os parabéns pra minha amiga, também já participou muitas vezes aqui desse programa, fazendo os merchans, né? A nossa querida Amanda Pereira, Amandinha, beijo, linda. Tá aniversariando, um grande beijo. É uma linda, não? É uma linda, uma querida. E hoje também o Samuel Rosa. Querido Samuel Rosa, vocalista do Skank, também adoro. Querido Monocelha. Exatamente. Adoro ele, gente, sou muito fã do Skank. Hoje também, Babi Xavier, minha amiga Babi Xavier, atriz, cantora, apresentadora, tá lá na Record, né? Esse bocão lindo aí, um grande beijo pra Babi. E hoje também minha amiga Telé Cardim, que era aquela mulher que vaiava nos festivais da Record, lá nos anos 60, e hoje é uma grande jornalista, trabalha há muitos anos lá na Rede Record. Um grande beijo pra ela, viu? Parabéns. E olha, eu quero começar, já que falei da Record, falar de uma coisa que está acontecendo na Rede Record e que está preocupando muitos funcionários e que está dando muita tristeza para os funcionários da Record. Você sabe que a Record fica ali no bairro da Barra Funda, na Rua da Várzea, e eu trabalhei lá um tempo e eu sei como é. Aquela rua virou uma das ruas mais perigosas de São Paulo. Tem assaltos toda hora. Ai, que horror, então eles estão pedindo para a polícia, de vez em quando passa um carro de polícia lá, não adianta, mas todo mundo é assaltado. Acho que todos os funcionários quase da Record que ficam ali na rua, que não saem direto de carro, já foram assaltados. E os que saem de carro também morrem de medo de ficar por ali. Porque parar em farol, essa coisa toda, porque é grave o negócio. E aí a Record agora baixou uma ordem, olha que coisa estúpida. Desculpem falar, mas é estupidez isso. Que os funcionários não podem entrar antes do horário de que eles vão trabalhar. Então eles têm que ficar do lado de fora, então chegar eles mais têm cedo? que ficar de fora, por exemplo, chegar 20 minutos mais cedo, se o ônibus adiantar, o metrô adiantar, alguma coisa, eles têm que ficar lá fora, não pode passar do portão, né? E também não pode, depois do expediente, não pode ficar na empresa, tem que sair imediatamente. Então, é uma coisa absurda isso. Quer dizer, os funcionários estão apavorados, porque na rua eles são assaltados, dentro da empresa eles não podem ficar. Não faz o menor sentido. Uma coisa não tem sentido, né? Tem alguma explicação lógica para isso? Eles mandaram tirar, tinha umas lojinhas que era uma delícia, tinha um corredor cheio de lojinhas, vendia um monte de coisa mais barata. Acabaram com as lojinhas, acabaram com os bancos que tinham ali numa praça que fica interna da emissora, que é para as pessoas não ficarem. Olha que coisa maluca. Que loucura. Hein? Deus me livre. Não é uma atitude cristã essa. Tomara que eles revejam, né? Exatamente. Se estiver realmente colocando o pessoal lá em risco, tem que rever mesmo. Exatamente. Estou falando isso em nome de todos os funcionários que estão me pedindo, me ligando, me passando e-mails. Então não é um ou dois, não. São vários mesmo, tá bom? Então por isso que eu estou falando aqui. E Bárbara Paz, minha querida Bárbara Paz, está passando por uns momentos, acho que mais tristes da vida dela. A atriz cancelou ontem as apresentações de sua peça Gata em Teto de Zinco Quente, né? Em cartaz no Rio de Janeiro, durante o fim de semana todo, após a morte do seu marido, o cineasta Hector Babenco, que faleceu na quarta, né? Dia 13, após uma parada cardíaca no hospital, né? Os dois começaram a namorar em 2007, vocês lembram?
depois que se conheceram, olha que interessante, na Festa Literária Internacional de Paraty, na Flip. E eles haviam se separado aí por 10 meses, porém reataram o casamento em setembro do ano passado. E a Bárbara está muito abalada com a morte do companheiro e disse numa entrevista que ele foi o grande amor da vida dela, né? Ele fez a minha vida ter sentido, ela disse. Ele é e foi meu grande amor, meu grande amigo, meu grande parceiro. Não estou conseguindo suportar. Estávamos numa caminhada linda, criando e sonhando juntos. A morte agora não estava nos planos. Ai, que triste, né? Triste, né, Leãozinho? Principalmente num momento, né, bacana da vida deles e tal, né? Triste mesmo. E um grande beijo aí. Vamos aqui passar a energia positiva para ela superar esse momento, com toda certeza, né? Exatamente. Agora, daqui a pouquinho eu volto com o Leão, porque tem até uma notícia interessante que eu li sobre o Babenco. Daqui a pouquinho a gente comenta sobre isso, tá bom? Tá bom. Já volto com o Leão. Vou falar do Ratinho, já. Ah, do Ratinho, verdade. Quero saber essa história. E muita gente perguntando por que os programas dele estão sendo reprisados. Daqui a pouco você conta essa também. Vou contar. Tá? Voltando com o Leãozinho, eu queria comentar uma notícia que eu vi agora no site da UOL. Que é gênio mesmo, né? E aí consegue deixar o legado não só do que produziu, mas ainda do que poderia ter produzido ou do que vai ser produzido. Não sei o que vai ser feito com isso. Mas o Babenco deixou 2 obras escritas, inéditas, que podem ser rodadas, enfim, não sei quem é que vai dar continuidade nesse trabalho, né? Mas 2 conteúdos muito bons. O Galvez, Imperador do Acre, baseado no livro de Márcio Souza, e Shirley, História de um Operário e uma Travesti, escrita por Leopoldo Serran. Muito legal, quer dizer, deixou 2 obras aí, um legado que vai continuar ainda, né? Bacana, fantástico, sucesso, né? Aí para quem fizer, né? E que homenageei muito o Hector Babenco, que foi realmente um gênio, né? E, olha, meu querido Ratinho está passando por um momento difícil. O problema das reprises do programa dele, vocês viram que segunda-feira a gente fez ao vivo, mas ele estava completamente sem condições de falar, sem voz, e aí ele fez mesmo porque tinha um compromisso comercial e tal, ele teve que fazer. Só para um parêntese nessa notícia, eu nunca vi tanta gente, olha, sem brincadeira, de todos os invernos que eu já vivi, eu nunca vi tanta gente doente, ruim e rouca ao mesmo tempo. Nossa senhora. Eu fico ouvindo rádio, eu sou coitado dos locutores, todo mundo fanho, é verdade. Todo mundo ruim, aqui na emissora também, uma galera, gente, o tempo essa não noite tá pra eu acordei 4 da manhã, tô morrendo de sono, porque eu acordei 4 da manhã, tudo seco aqui. Ter feito espetáculo, né? Tava cansado, tá? Demorei pra dormir, quando eu acordei 4 horas, tudo seco, eu não conseguia respirar. Que coisa, né? Mas tá demais mesmo. Bendita frente fria que chega nesse fim de semana. Mas é por isso, o Ratinho tá só sem voz, é por isso que ele tem reprisado alguns programas para poder poupar a voz. Agora, tá acontecendo uma coisa também na vida dele aí, legal, né? Que é uma coisa estranha, né? Após surgir na imprensa informações de uma suposta condenação na justiça por manter trabalhadores em situação de escravidão, eu estranhei, né? Eu falei, o Ratinho, né? Porque a gente trabalha com ele há tantos anos, ele é tão correto, né? No pagamento dos seus funcionários lá na televisão e tudo, porque vocês sabem que ele é parceiro do Silvio Santos, então ele paga grande parte do programa. Então eu sei como é que funciona. Aí o Ratinho decidiu se pronunciar por meio de sua assessoria com uma nota para a imprensa, né? O apresentador diz que nunca foi acusado de impor ou manter condições análogas, né, às de escravos em suas propriedades, que a própria decisão judicial não faz nenhuma menção à palavra escravo ou trabalho análogo, né, a escravo. E que há 6 anos ele também já não é proprietário dessa fazenda citada nas notícias. Então, só para deixar claro. É claro, o Ratinho é uma pessoa muito famosa e uma pessoa que tem muitas posses, né, muitas coisas, muitas empresas e tal. Então, vive sendo alvo dessas coisas. Então, ele chegou a público para esclarecer. É importante ele falar. Eu estou passando a informação. Ele podia ficar quieto simplesmente, mas ele preferiu vir a público e esclarecer, né? E, essa história, gente, eu preciso contar direitinho para vocês, porque prestem atenção. Eu tô chocado. Eu também. A gravadora EMI Music, né, foi condenada pela 13ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, né, a indenizar os herdeiros de Bezerra da Silva, que eu amava também, e amo, né, o trabalho dele, falecido em 2005.
em R$30 mil mais juros e correção por mostrar o rosto do sambista na capa do álbum Marcelo D2 Canta Bezerra da Silva. O direito de imagem diz respeito à tatuagem de Bezerra feita por D2, fã declarado do cantor em seu antebraço, né, esquerdo. A gravadora vai recorrer da decisão, evidentemente. A ação foi movida pela ex-mulher do sambista, empresária e compositora de suas músicas. A família reivindicava direitos autorais relativos à venda do disco que teria sido lançado sem autorização. Ah, então entendeu? Tem mais coisa aí, não é só a tatuagem. Então já tem a briga pelos direitos autorais, o que é justo. Mas aí é justo. Né? E mas ela agora, é compositora, né? Pela tatuagem? Pela tatuagem eu fiquei chocado. Pela porque foto na capa? Que ele quis fazer, o Bezerra da Silva. Maravilhoso. Gente, né? Você tatuou uma pessoa no seu corpo. Quer dizer, não tem foi homenagem porque maior não foi que essa, no disco, né? Ele botou no corpo dele primeiro e aí ele mostrou a tatuagem que estava no braço dele na capa do disco, porque era uma homenagem ao Bezerra da Silva. Mas a partir do amor que ele tem pelo trabalho, pela obra dele, ele resolveu fazer um trabalho homenageando. Agora, a questão aí da gravadora com a compositora, outros que é a aliás, eu tive a honra de conhecer a esposa dele, entrevistei junto com ele uma vez no programa, acho que umas 2 vezes, na televisão e na rádio. E era uma simpatia também, tudo. Agora, nada contra ela. Agora, é esquisito, quer dizer, essa coisa de tatuar. Por causa da tatuagem, processar é muito esquisito, né? Processar uma homenagem, esquisito mesmo. É muito estranho. Agora, essa coisa do direito autoral, a gente vai acompanhar essa história para ver até onde vai, né? Até onde vai, né? Tá bom. O que mais, então? E olha, polêmica. Em nota, Luísa Brunet rebate as acusações feitas pelo ex, né? O episódio envolvendo a atriz Luísa Brunet e o seu ex-namorado, o empresário gaúcho Lírio Parisotto, né? Parece estar longe de ser resolvida, né? Ontem, o Lírio Parisotto prestou depoimento ao Ministério Público Estadual de São Paulo e o seu advogado afirmou que ele tem provas, ele diz, hein, de que ele foi agredido pela atriz. O advogado do empresário ainda diz que Lírio realmente conteve Luísa, né? Mas negou a versão do soco no rosto e o fato dela ter quebrado 4 costelas. Então, nós vamos ter que fazer exposições de algumas coisas desagradáveis, ele disse. Não pode vir aqui e dizer que estava há 40 dias em repouso, sendo que no dia seguinte ela estava na Globo gravando cena de novela. Ela postou isso no Instagram. Não pode vir aqui e dizer que está de repouso com 4 costelas quebradas e estar trabalhando no dia seguinte. Luísa divulgou uma nota se defendendo dessas acusações. Os advogados da atriz Luísa Brunet reiteram que a artista foi vítima, sim, de grave agressão por parte do seu ex-companheiro Lírio Parisotto e também repudiam as recentes afirmações que, repetindo prática que é comum à maioria dos agressores de mulheres, insistem em distorcer fatos e apresentar como culpada quem sempre foi vítima. Vamos ver, a justiça vai ter que examinar tudo muito direitinho, essas provas. Tem que investigar mesmo, né? É a palavra dela e dos advogados dela contra os advogados dele e vice-versa, né? Caso de polícia, né? A gente vai acompanhar esse caso bem de pertinho. Acompanhar e aí a gente passa para vocês, tá certo? Daqui a pouquinho você vai falar de quê, Leão? Daqui a pouco eu vou falar do Bruno Galhaço e Giovanni Eubank, que também estão se defendendo, imagina, por terem adotado essa garotinha africana, né? E o Caio Castro, que fez uma viagem de aventura maravilhosa. E o X Factor vai parar, vai acabar? O que vai acontecer com ele depois do vexame que foi no último final de semana, né? Já. Tá certo. Daqui a pouquinho eu volto com o Leão, então. Eu tenho que ir lá me visitar no Mulheres nessas 2 semanas. Eu fico com saudade. O Leãozinho vai visitar a gente lá quarta-feira, né? Quarta-feira eu vou estar lá no Mulheres. Olha que delícia, gente! Contando as fofocas junto com a mama. Que o Gabi Pernini, né? Não vai conseguir, né? Na quarta-feira. O Leãozinho vai lá conversar. E o Leão e a mama. Bacana, olha que delícia. Bacana, gente, vai ser bom demais. O que você conta agora, Eu queria falar sobre o Caio Castro, né? Caio Castro faz uma viagem de 300 mil da Califórnia ao Brasil. Olha que coisa interessante. Em 3 meses,
meses, né? O Caio Castro deve rodar aí quilômetros e quilômetros na viagem ao lado dos amigos, né? Ele saiu da Califórnia no início desse mês, rumo ao Brasil. E a bordo do Zé, que é um carrão que possui toda a estrutura, como chuveiro, sistema elétrico de tomadas, um motorhome. E comida também desidratada e tal, né? E na chegada, em setembro, o carro vai ser leiloado, olha essa ideia que eu achei bacana, o carro vai ser leiloado num pregão online e o dinheiro todo vai ser doado para uma instituição de caridade, né? A aventura vai render um documentário ainda esse ano, né? O Caio vai lançar também o livro de fotos, É Por Aqui Que Vai Pra Lá, sobre a viagem dele de um ano por 23 países. Ai, gente, a melhor coisa do mundo é viajar mesmo, né? Nossa, né? Tira o chapéu para essa iniciativa aqui. Bacana, delícia. E transformar uma viagem numa questão lucrativa também para eles, transformar isso em livro, né? Dividir a experiência com as pessoas, ajudar. Uma entidade, né? Que é legal demais. Legal. Olha. Parabéns, Caio Castro. Que legal. Sucesso para você. Adorei. Viu? Que mais? E olha, após os diversos problemas nas primeiras audições aí do X Factor Brasil no último final de semana, a Band e a Fremantle, né, e seus parceiros resolveram dar uma pausa nas gravações a fim de se organizarem melhor, né? As gravações voltarão nos dias 25 e 29 desse mês, já com audições num teatro aqui de São Paulo. Então é melhor mesmo se organizar, porque depois do vexame que foi, né? Mas agora, assim, segundo o formato do programa, essa já é a segunda etapa mesmo. Já vai pro teatro. Não é porque não deu certo a área externa. Aquilo é uma primeira peneira que acontece ali com um número gigante de pessoas. Mas eles têm que se organizar. Tem que se organizar, sem dúvida. Mas não que eles estão indo pro teatro porque deu errado lá, porque já era normal, já era pra ir mesmo, né? Mas lá deu ruim, não tem jeito, não tem como arrumar, né? Vai ter processo, muita gente está processando. E tal. Então, porque teve gente que passou mal lá, que se ofendeu mesmo. Tem gente que foi embora, desistiu. Loucura, né? Então não tem jeito. Vamos ver. E olha, então agora, olha, após o programa do Jô, o Altas Horas do meu querido Serginho Groisman deve ser o próximo programa que vai deixar a grade de programação da Globo. Há uma conversa nos bastidores sobre o prazo de validade. Eu nunca ouvi falar de prazo de validade de programa de sábado, né? Assim como aconteceu com o Jô, o que se comenta é que apesar das tentativas, né, de trazer algumas novidades à atração, o formato está esgotado e não merece mais ocupar o espaço que hoje lhe é dado. Mas eu acho que é um dos melhores programas da Globo, acho que é um dos poucos programas da Globo que eu consigo ver, né? Tirando as novelas, né? Eles deram uma ideia do que eles vão colocar no lugar, Leão? Pois é, estranho, né? Muito estranha essa história, né? Eu, sinceramente, não acho que o programa tem prazo de validade, não. Ele pode se reinventar ao longo dos anos. Mulheres têm quantos anos no ar? Exatamente. Não, um programa maravilhoso. E é um programa de entrevistas, de variedades, quer dizer, ali cabe tudo. Quer dizer, as pessoas é que vão variando, né? E o Serginho tá ótimo. Será que o Serginho já não tá cansado, não? Ele andou dando sinais de descontentamento aí com o programa dele sendo tirado da grade. Será que não tá rolando um acordo ali? Eu acho que eles já estão forçando a barra um pouco para isso, né? Então ele deve estar bem chateado mesmo, viu? E olha que coisa engraçada, o programa do Jô, que vai acabar também, agora estão dizendo que talvez vários aí estão se oferecendo para ficar no lugar dele, né? E agora estão dizendo que o Pedro Bial, que vai ficar apresentando um talk show no horário. Esquisito, então por que tirar o Jô? Porque, desculpa, mas entre o Pedro Bial e o Jô, eu sou muito mais o Jô, né? Esquisito, né? As coisas assim, parece que esgota, ninguém se esgota. A imagem de uma pessoa não se esgota nem de um programa. Você pode ir modificando, né? Esquisito. Tem que saber, né? Só se está partindo da própria pessoa, né? Eu tô pensando que esse Carlos Henrique Schroeder aí é meio esquisito, esse diretor da Globo, viu? Não sei não. Mas enfim, vamos Daqui a pouquinho eu volto, né? com o Leãozinho, que ele vai contar mais pra gente, tá bom? E é isso mesmo, ó. Vamos morrer de saudade. Beijo, viu, linda? Tem um aniversariante pra você mandar beijo? Quero mandar um beijo pro Jair Aguiar, que é meu diretor no teatro. E hoje tem espetáculo. Até segunda no Mulheres, beijo! Conheça iniciativas que deixam a cidade mais sustentável em São Paulo Verde. Hoje, 11h30 da noite. Assista agora Você Bonita. E logo após, Mulheres.
que a gente vai ver de pertinho agora é a história política e social de São Paulo através dos olhos do lendário Teatro São Pedro. O teatro nasceu em 1917, onde